Em 2024, os bancos centrais somados compraram quase 1.200 toneladas de ouro. Esse número, para um ano, é um dos maiores nas últimas décadas. E por que isso aconteceu? É justamente o que a gente vai explorar nesse vídeo e quebrar alguns mitos. Eu vi alguns vídeos no YouTube alarmando as pessoas. A gente vai quebrar esses mitos aqui. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, eu peço para que você já deixe o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e fica à vontade na seção dos comentários para a gente bater um papo se você tiver qualquer dúvida a respeito do que eu falar aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro, por que os bancos centrais eles costumam comprar ouro? Eu trouxe aqui os quatro principais motivos. O primeiro deles é a diversificação das reservas. Nenhum banco central quer se ver na situação que o Banco Central russo esteve quando invadiu a Ucrânia. Por quê? Porque simplesmente a Rússia teve grande parte dos seus ativos congelados pelo Ocidente. E o que significa diversificação de reservas? É basicamente você se desfazer do que você tem em dólar e outras moedas fiduciárias, seja, por exemplo, via títulos do Tesouro Americano, você se desfazer desses ativos e comprar ouro, que é, digamos, uma commodity, um ativo universal, que é aceito em qualquer lugar do mundo. Então isso seria você diversificar suas reservas. Se livrar principalmente de treasuries americanos, e guarda essa informação, títulos do Tesouro Americano, você se livrar deles, guarda essa informação, porque eu vou voltar nisso daqui a pouco, é extremamente importante, para você diversificar suas reservas. Segundo é que o ouro ele é uma fantástica proteção contra a inflação. Se você olhar os gráficos de longo prazo de inflação e plotar o ouro, a variação do ouro em cima, você vai ver que o ouro ele performa melhor que a inflação, principalmente em tempos de instabilidade política, instabilidade geopolítica ao redor do mundo, que é justamente o que a gente está vivendo hoje, já é o terceiro ponto que eu queria trazer. Desde 2020, quando a gente teve o choque da pandemia, e aí em 2021 vem a Ucrânia sendo invadida pela Rússia, a guerra Rússia-Ucrânia, é que os bancos centrais eles vêm acumulando cada vez mais ouro. A partir ali do final de 2021, 2022, que esse acúmulo vem acontecendo. E aí vem o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para você, quebrando mitos. Você já deve ter visto, se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você é um cara que acompanha mercado, que gosta de mercado financeiro e talvez tenha se deparado com algum vídeo de outros influencers alarmando essa questão da compra de ouro dos bancos centrais, dizendo que uma crise pode estar a caminho. E quando a gente olha para o histórico, por exemplo, a crise dos países asiáticos em 97, ou então quando você olha para a crise de 2008, o que se percebe é que os bancos centrais eles fazem a compra de ouro depois que o negócio estoura. Então, o Banco Central ele é mais uma instituição reativa do que uma instituição preditiva nesse tipo de situação. Da mesma forma como acontece com os juros, né? Primeiro a inflação cai e depois o Banco Central derruba juros. Primeiro a inflação sobe e depois o Banco Central sobe juros. O Banco Central ele é uma instituição reativa e não preditiva. Então, esse é o primeiro alerta que eu queria fazer para você, né? De você acreditar acreditar nesses influencers de que uma crise, um crash está a caminho porque os bancos centrais estão comprando ouro. Na verdade, é o contrário. A gente já está vendo a incerteza, que agora ficou ainda maior por conta dessas tarifas do Trump. A gente só está vendo essa incerteza aumentando e é por isso que essa compra de ouro ela deve continuar assim nos próximos meses e não uma previsão de que vai ter um crash daqui a pouco. Isso não é verdade, tá? E aí a própria questão que é causada por essa incerteza, a questão da confiança no sistema financeiro atual como ele é colocado. A gente sabe que tem muitos problemas no sistema financeiro atual como ele é colocado. Se você olhar para, por exemplo, a questão da Previdência, INSS aqui no Brasil, ou Previdência nos Estados Unidos, etc., você vê que muitos países estão com esse problema, e eu já falei aqui diversas vezes em diversos vídeos, quem tem até 40 anos pode esquecer que não vai se aposentar, talvez até quem tenha 45, 50 anos não vai conseguir se aposentar, porque a Previdência brasileira ela vai para o beleléu logo logo, tá? Então por isso que eu bato na tecla de que é importante você ter tua reserva, teu dinheiro, tua previdência privada, porque você não vai se aposentar pelo INSS, principalmente se você for jovem, tá? Então assim, a ideia aqui é trazer nessa primeira parte do vídeo
esses pontos do porquê os bancos centrais vêm comprando ouro. Tá? Agora, quais que são os países com as maiores reservas de ouro atualmente? O primeiro deles, obviamente, é os Estados Unidos, que tem aproximadamente 8.000 toneladas, 8.100 toneladas de ouro, e o segundo, que está muito atrás, né, o segundo, o terceiro e o quarto, que aí vem uma sequência de países europeus, é a Alemanha, Itália e França, tem aproximadamente aí, os Estados Unidos tem 8.000 toneladas de ouro, a Alemanha 3.300, que é o segundo isolado. Né? Então você vê que da Alemanha para os Estados Unidos é 2,5 vezes. Os Estados Unidos estão muito na frente. E aí, Alemanha, Itália e França, depois vem Rússia e China, naturalmente. E quem que são os países que mais vêm comprando ouro nesses últimos anos? Porque, no final das contas, isso daqui é uma foto de estoque, tá? Mas quem que vem se movimentando para comprar ouro nos últimos anos? E aí é que a lista ela fica interessante, porque você tem China, obviamente a China é um dos países que mais vai comprar ouro. Acho que está muito claro para todo mundo que o principal embate dos Estados Unidos é com a China. Vide as tarifas do Trump. O Trump ele inicialmente colocou tarifa para todos os países do mundo e aí recuou e só deixou as tarifas para a China. O restante entra 90 dias depois do dia que ele anunciou. Não sei quantos dias que faltam no momento que eu estou gravando esse vídeo, talvez uns 75, 80 dias, mas claramente o embate do Trump é contra a China. E a China está acumulando essa reserva de ouro justamente por conta de dois motivos. O primeiro é a diversificação dessas reservas, e aí entra o ponto que eu falei no início do vídeo para você guardar a informação dos treasuries, porque a China, dos títulos do Tesouro americano, porque a China hoje é o segundo maior detentor de títulos americanos no mundo, só atrás do Japão. O Japão tem 1 trilhão, mais de 1 trilhão de dólares em ativos, em títulos do Tesouro americano, e a China tem aproximadamente 760 bilhões. O que aconteceu nos últimos dias no mercado americano foi uma disparada da curva de juros, porque a China vem vendendo muitos títulos no mercado. Essa venda massiva, se ela continuar e a taxa de juros de 10 anos continuar subindo, o Fed vai ter que intervir e vai ter que voltar a comprar títulos, vai ter que voltar a expandir seu balanço, o que é algo que ninguém quer, porque isso pode levar a um aumento da inflação e um retardamento da queda de juros nos Estados Unidos. E é exatamente o oposto do que o Trump gostaria. Né? Toda essa questão de tarifas que o Trump vem implementando, segundo o argumento dele, é para industrializar mais os Estados Unidos, mas por trás disso é fazer com que a taxa de juros caia o mais rápido possível para tentar estimular a economia dos Estados Unidos. Só que esse plano pode ir por água abaixo se a China continuar vendendo com força esses 760 bi que tem lá em estoque. Tá? Então veja, numa cartada só, ao vender esses 760 bi e comprar ouro, ela diversifica as suas reservas e ainda prejudica o maior competidor, o seu maior concorrente, que são os Estados Unidos. Isso daí seria algo que está acontecendo, os Estados Unidos vão ter que se virar para resolver essa situação. O segundo país é a Turquia que vive uma situação calamitosa, não é de agora, inflação super alta, uma desconfiança no país, então a ideia de comprar ouro é justamente tentar trazer um pouco mais de estabilidade econômica para o país ali. Tá? A Índia também é um grande comprador, só que a Índia tem uma questão cultural muito forte, o ouro lá é super valorizado em celebrações, existe uma demanda, uma tradição cultural e uma demanda muito forte interna para esse ativo, para essa commodity. Né? E diversificação de reserva internacional também, uma menor dependência do dólar. Todos os países estão querendo diminuir a sua dependência do dólar porque viram o que aconteceu com a Rússia. E a China, como eu já falei aqui, a China tem forte interesse em Taiwan. Eu não acredito que haverá uma invasão de Taiwan pela China enquanto o Trump estiver no poder, mas depois disso, dependendo de quem assumir, eu acredito sim que o Xi Jinping ele vai começar a ser mais agressivo nessa frente e em algum momento, nos próximos anos, nos próximos 15, talvez 20, ele invada Taiwan e anexe Taiwan à China. E aí, obviamente,
A ideia é que a China não tenha reservas em dólar para que não tenha prejuízo se eventualmente vier algum tipo de congelamento do Ocidente por conta dessa invasão. E por último, um país totalmente fora do radar, que é a Polônia. E eu acredito muito que a Polônia ela vai se tornar uma das grandes economias europeias nos próximos anos. A Polônia está numa localização bastante estratégica, ali centro-norte da Europa, tem um território grande, vem investindo fortemente em infraestrutura, em tecnologia, gastos militares também, e é por isso que vem comprando bastante ouro, por conta de toda a instabilidade política ali na região, principalmente depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. A Polônia ela vem se movimentando nesse sentido. E talvez o principal de tudo é o nível de liberdade de negócios e de garantia de direito de propriedade privada que o país tem. É um dos melhores da Europa, sem dúvida, e é um país referência nesse sentido. Além do que, a economia polonesa vem crescendo muito forte nos últimos anos. Eu acho que nos próximos 10 ou 15 anos a Polônia ela vai se tornar uma das principais, top 3 economias da Europa. Muito bom país para se viver e também, como eu falei, vem investindo muito forte, massivamente em setores-chave para a economia e para o desenvolvimento da sociedade. Tá? Então, qual que é a configuração, qual que é a mensagem que eu quero passar aqui nesse vídeo? Primeiro, é interessante comprar ouro agora? Eu não tenho ouro e eu não vou comprar ouro. O que eu tenho é Bitcoin. Bitcoin, sim, que muitos chamam de ouro digital, eu gosto bastante, só que eu não compro Bitcoin diretamente. Como eu já expliquei em um outro vídeo aqui, eu faço via mineração, então eu tenho uma máquina específica para minerar Bitcoin, que eu deixo em algum lugar do mundo, ela está instalada em algum lugar do mundo com energia barata, obviamente, e ela minera Bitcoin para mim. Ah, mas por que eu não pego, em vez de ficar comprando máquinas, eu não compro Bitcoin diretamente? Existe uma questão aí que é o seguinte: se você acha que o preço do Bitcoin ele vai disparar nas próximas semanas, nos próximos poucos meses, eu deveria, quando eu comprei, né, se eu achasse, eu deveria ter comprado o Bitcoin diretamente. Agora, se eu acredito que é uma estratégia de mais longo prazo, que o Bitcoin não vai explodir de valor nos próximos meses, vale a pena ficar minerando, porque a rentabilidade que eu tenho, ela é mais interessante, eu vou acumulando Bitcoins ao longo do tempo, para aí quando ele subir, eu ter um volume grande de Bitcoins ali na mão. É muito mais interessante para o longo prazo, se você acredita numa alta mais demorada da criptomoeda, que é o meu caso. Então, para mim, fazia mais sentido no momento que eu montei essa posição. Agora já estou um pouco mais, já se passou um determinado tempo, já tem um certo volume de Bitcoin lá, e aí daqui para frente a tendência é que eu compre cada vez mais, que eu me exponha cada vez mais a Bitcoin, mas não por conta de tensão geopolítica. É porque é um ativo para você ter sim para o longo prazo, porque eu acredito que vai subir sim nos próximos anos, tá? Então assim, vale a pena comprar ouro? Eu não compraria. Se for comprar alguma coisa, é Bitcoin. Segundo ponto, vai ter uma crise global porque os bancos centrais estão comprando ouro? Não. Na verdade, eles estão comprando ouro pelo que já aconteceu, pelo passado, e não pelo que deve acontecer no futuro, tá bom? Então, tome sempre cuidado com recomendações que vocês recebem, principalmente comprar ouro agora, depois que já subiu violentamente nesses últimos meses. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Espero que tenha ficado claro esse vídeo, que as informações que eu tenha passado também tenham ficado claras. Comenta aqui se você tem alguma dúvida, se você gostou desse vídeo. E novamente, se você não deixou seu like ainda, aproveita agora, deixa seu like e compartilha com um amigo, se inscreve no canal, tá bom? Até o próximo vídeo, um forte abraço.